Fala pessoal, aqui como combinado eu vou mostrar aqui a nosso fluxo de caixa, né? Uma ferramenta que muitas pessoas aí têm bastante dificuldade para realmente utilizar na prática. Eu falo de empresa pequena, média, grande, comércio, indústria e serviço, mas é também provado que as empresas que se destacam, que realmente utilizam, elas levam isso a sério. Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar minha tela e nós vamos ver o seguinte. E o futuro do meu caixa, né? Como é que eu sei? Assim, muita gente erra porque analisa o fluxo de caixa, e aí eu já vou conceituar, analisa o fluxo de caixa de uma maneira somente olhando para o passado. Assim, até que alguém me prove o contrário, você não consegue ir lá no passado e refazer alguma ação para melhorar o teu futuro, né, o teu presente. Então, analisar o fluxo de caixa das coisas que passaram realmente é um pouco de perda, vamos dizer assim, de oportunidade estratégica, né? Então, se você faz isso, talvez você está perdendo um pouco de oportunidade de ser mais estratégico, uma pessoa mais, vamos dizer, previsível, uma pessoa mais planejadora, enfim. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa, ele nada mais é que a demonstração do fluxo, né, movimento do dinheiro, do caixa, do teu negócio. E aí eu estou colocando não a demonstração exigida lá para as empresas, né, de lucro real, enfim. Eu estou falando da demonstração gerencial. Então, nós vamos ver aqui de uma maneira que, gerencialmente, você vai conseguir, por exemplo, comprar melhor, você vai conseguir fazer um controle melhor e evitar, por exemplo, pagamento de cheque especial, você vai reduzir muitos contratempos, porque se realmente você seguir essas dicas aqui que nós vamos dizer. A primeira coisa que você precisa fazer é realmente colocar o fluxo de caixa, criar. Ricardo, como é que eu faço? Eu vou abrir aqui uma tela e mostrar para vocês. Eu vou pegar ela aqui do zero, abrir aqui no Excel, vou abrir uma planilha do zero, tá? Então, essa planilha do zero, o que é que você vai fazer? Você vai, o fluxo de caixa, eu vou relacionar entradas e saídas de recurso, certo? E também comparar com as informações que você tem aí de saldo bancário. Então, se você faz conciliação, se não, é até interessante você fazer a conciliação, trazer o saldo. Uma dica que a gente dá é o saldo que você vai conciliar, que você vai informar aqui no fluxo de caixa, é o saldo que você tem disponível. Não, você não deve, aí uma orientação, você não deve contar com, por exemplo, limite cheque especial. Se você está usando essa aula aqui para fazer a tua gestão da tua pessoa física, você também não pode levar em consideração o LIS, né, que é o mesmo cheque especial, um nome diferente. Enfim, você deve levar em consideração realmente o dinheiro, o saldo que você tem lá, né? E nós vamos ver também aqui é que se esse saldo for negativo, você tem que trazer esse saldo para cá negativo, ou seja, está menos R$ 2.000. Você tem que começar aqui listando. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é colocar as entradas. Entradas. E aí, se você vai listar, e eu estou fazendo aqui do zero, você vai listar todas as entradas. Se você é uma empresa que vende comércio e serviço, você vai colocar o receita de venda. Eu sugiro que você coloque à vista, e já vou explicar por quê. A venda a prazo,
outras entradas, tá? Vou ajustar aqui, vou aumentar um pouquinho. Então, vamos lá. Esse aqui eu vou fazer uma soma, igual a soma. Ok? Eu tenho uma soma do dia 1º. E aí eu já vou criar 4, 5, 6. Eu já vou criar de um mês inteiro, tá? Ricardo, eu estou fazendo um mês, só que o mês são 28 dias. Eu sugiro que você coloque ele até o 31. Por quê? Porque esse relatório é um negócio que você não vai mais poder soltar. Eu sugiro que você realmente utilize. No final, do, no final da aula, eu vou disponibilizar essa planilha para download. Tá? Ela vai estar lá. Ela é muito simples. Isso que eu estou fazendo aqui do zero. Eu só fiz copiar. E aí, assim, vamos lá. A venda à vista. E a outra coisa que eu preciso ver são as saídas. E aí eu vou colocar o que é que são as saídas. Eu sugiro que você procure ter algumas contas, que são as contas, principalmente as contas fixas. Ou seja, você começa o mês já devendo elas. Um exemplo, folha de pagamento, se você é uma empresa. Então, folha de pagamento, você vai começar o mês devendo. Então, eu vou colocar aqui, funcionário. Aí, o que é? Encargo. Encargo é o FGTS e INSS. Eu vou colocar aqui encargo. Aí, água, luz, telefone, que agora está junto com a internet, aluguel, que mais? Contador, advogado, se você tem. Estou colocando aqui com mais alternativas, que dependendo do tamanho da tua empresa, você vai utilizar ou não. E, assim, às vezes o nosso sistema é bem robusto, ele tem muitos e muitos relatórios, mas esse que é bem simples ele não tem. Então, o ideal é que você tivesse. Eu vou aqui, para complementar, eu vou te dar também, eu espero que você fique aí até o final, porque eu vou te dar uma dica de uma ferramenta que tem online e gratuita. Vou criar um acesso e aí você vai ver como é que faz, vou dar dicas e vou pegar um dado de informações já trabalhadas. Então, ela gera gráfica, tudo vale muito a pena. Então, vamos lá, eu coloquei funcionário, encargo, água, luz, telefone, aluguel. Coloquei aqui, basicamente, as questões, as rúbricas, né, são fixas, né? Ou seja, todo mês eu começo o mês pagando isso daqui. Outra coisa que você deve colocar também são fornecedores. Esses fornecedores são os teus fornecedores. Tu compra e vende, então tudo que tu comprou e vendeu, que aí, aliás, tudo que tu comprou para a tua atividade fim, a tua operação. Por exemplo, se tu é um mercadinho, então tudo os fornecedores de arroz, de óleo, de leite, enfim, eles vão estar aí, certo? Eu vou colocar outras também, que caso você, como eu estou fazendo aqui um relatório muito simples, e dependendo do teu nível de complexidade do teu negócio, você vai precisar incluir mais rúbricas, né? Rúbricas são essas aqui que eu mencionei: água, luz, telefone, enfim. E aí, no final, o que é que eu vou fazer aqui? Vou também somar as minhas saídas. Somo saídas. Estou listando aqui todas. Vou lá porque eu desfiz, mas aqui outras. Certo? E aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá com as entradas. Por quê? Para a gente comparar entrada e saída. No curso, no treinamento que a gente tem um formulário já com, não é esse, né? Um já pronto, com a parte de gráfico e tudo. Se você tem uma noçãozinha de Excel,
o que eu tenho percebido é o seguinte, que muitas vezes, alguns cursos aí que a gente vem vendo, o cara sabe mais de Excel do que realmente de finanças. Então, eu estou deixando aqui porque você vai aproveitar e espero realmente que você coloque esse negócio para rodar. Então, vamos lá. Eu somei aqui as saídas, né, e totalizei, certo? Só que o seguinte, existe no final do dia, ele precisa ter um saldo. Esse saldo vai ser o quê? Ele vai ser as entradas menos as saídas. Quando a gente for lançar, eu vou dizer o que é que vai acontecer. Isso é o saldo. Esse saldo do dia. E aqui eu vou colocar disponíveis. O que é o disponíveis? Disponíveis é todo o dinheiro que você tem de banco, que está lá no banco, como eu mencionei, o que está disponível lá no banco, o que tem aí no caixa da tua empresa, você vai colocar aqui. E no final, eu vou ter uma conta chamada acumulada. Essa acumulada, ela é extremamente legal, porque se você, quando você for se aprofundando, né, se você tem um conhecimento maior aí de finanças, você vai perceber o seguinte, que essa acumulada você consegue, por exemplo, fazer análise de viabilidade. Eu gosto muito de fazer através dela, né, calcular algumas informações que ela nos concede. Aí vamos lá, o saldo do dia vai ser sempre a entrada menos a saída, eu só estou puxando e automaticamente ele está levando. O disponível eu vou computar somente essa vez. Eu sugiro que, como você imaginasse aqui como um inventário da tua loja, mas assim, esse é o dinheiro que você vai contar, porque tudo que entrar vai vir oriundo aí de transações aqui que você vai informar na entrada. E também aqui, tudo que sair vai estar na saída. Então, eu só conto ele uma vez. O acumulado, ele vai ser o quê? Vai ser o saldo do dia, mais o disponível. Tá? Isso nessa vez. O que é que vai acontecer aqui no dia 2? No dia 2, o acumulado vai ser o quê? O acumulado ele vai ser o saldo do dia, o resultado do dia, mais o que está aqui acumulado. Já já nós vamos entender. Eu só vou repetir aqui para facilitar o cálculo. Eu não errei aqui, mas vai dar certo agora. Fazendo tudo, 31. E foi. Depois, quando você pegar aí, eu estou tentando ser um pouco mais, usando assim, deixando ela mais simples, mas depois você pode colocar em moeda ou contábil, você que faz. Então, o que é o fluxo? O fluxo é esse comparativo de entrada com saída. E o que é que a gente vai ver? Por exemplo, uma dica que a gente dá, se você, por exemplo, tem uma venda mensal de, sei lá, 20 mil reais, eu vou trabalhar com um número mais redondo. E essa venda mensal de 20 mil reais, se você tem um sistema, se você é mercado, por exemplo, geralmente o sistema de mercado ele diz quanto vender em dinheiro, quanto vender em cartão, quanto vendeu, enfim. Se você tem essa informação e você vende 20 mil por mês e o teu negócio ele funciona de segunda a sábado, segunda a sexta, enfim, você vai distribuir essa entrada pelo percentual de venda que você tem, que a gente considera à vista, ou seja, a previsão. Você precisa previsionar. Por quê? Porque você precisa começar a analisar o teu negócio e facilitar até a vida também do comprador. Se você é o comprador, você já vai também facilitar automaticamente a tua vida. Então, vamos lá. Eu disse o seguinte, que essa empresa aqui, estou admitindo que ela tem venda média mensal de 20 mil reais. O que é que você vai fazer? 20 mil, se você tiver uma calculadora aí, quantos dias úteis você trabalha?
Eu trabalho 22 dias. Então, 22 dias de venda, a tua venda média diária, ela é aproximadamente R$ 909,09 por dia. Só que eu estou querendo aqui salientar o seguinte, a questão da venda à vista. Ou seja, nem tudo que tu vende no dia, você recebe em dinheiro, ou é à vista. Então, o que é que você vai fazer? Ricardo, eu não recebo à vista, mas eu antecipo meu cartão de crédito. Se você faz antecipação, provavelmente ele antecipa D mais um, ou seja, você recebe no outro dia, não é no mesmo dia. Então, o que é que eu aconselho? Vamos partir aqui do pressuposto aqui do mais simples. Você vai fazer o quê? Quantos por cento da tua venda é realmente em dinheiro? Então, eu percebi que é 40%. Então, deu 909,09. Você vai fazer o que aqui? Você vai calcular 40%. Eu estou fazendo aqui no Excel. Você pode fazer na sua calculadora. E aí eu tenho a venda dos 22 dias, né, à vista, prevista. Ricardo, mas como é que eu... Não, isso é previsão. Previsão, ela serve para estratégia. Quando você for utilizar a tua realizada, ou seja, você vai lá e altera e modifica. Então, esse relatório é para estratégia. Então, eu estou dizendo o seguinte, são 22 dias. Vamos imaginar aqui que, vou pegar aqui um calendário, o dia 1º de junho, não sei quando é que você está assistindo, é uma segunda-feira. Então, vamos lá, segunda, terça, e eu vou puxar aqui só para facilitar, tá? Você pode adaptar, ele vai ficar tudo aberto. E aí eu tenho aqui os dias. Ou seja, o meu negócio funciona 22 dias por mês. Então, vamos imaginar que ele trabalha segunda a sexta. Outro detalhe, se o teu negócio ele tem uma variação, na sexta-feira a gente funciona mais cedo, então você vai adaptando conforme as características do teu negócio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lançar aqui a previsão de receita de segunda a sexta. Segunda a sexta, segunda a sexta. Eu já arrumo aqui, segunda a sexta. E tem mais 3 dias aqui, certo? Detalhe, aqui eu peguei um mês, que eu não sei nem se ele é de 31 dias, mas se ele for, se não, você chega aqui no 30 e finaliza o mês, tá? Então, aqui eu só ajustei, vou deixar já tudo aqui já editada. Vocês viram que lá embaixo ele já deu uma... Diminuir aqui um pouco o tamanho. Se você tiver dificuldade, você vai lá e arruma. A venda a prazo, você não vai fazer previsão. O que você vai fazer? Em tese, quando você vendeu no cartão, se você antecipa, aí você pega o total da venda e joga para uma data subsequente com a quantidade, né, de dias, né, D mais um, D mais dois, enfim. Se não, o que você vai fazer? Você vai pegar o relatório do cartão e ele está dizendo quando é que são os dias que vão ter receitas. Por exemplo, no dia 2, eu tenho R$ 7.000 de entrada no cartão. No dia 3, eu tenho 3.500. E assim sucessivamente. Eu vou jogar aqui informação, e essas informações eu vou computar no final. Vocês vão ver que ele vai somando e totalizando. Eu vou repetir aqui, jogando aleatório. Vou repetir aqui. Só para facilitar.
até mesmo porque você deve analisar a sua realidade e realmente puxar. Ricardo, eu não sei como é que a gente concilia o cartão de crédito. Eu sugiro que você, existem algumas soluções, alguns sisteminhas, né? E esses sisteminhas já fazem isso automaticamente. Então, o ideal é que você procure um sisteminha desse. Por quê? Porque, em tese, o trabalho, acho que compensa, né? Na verdade, até vale a pena. Então, venda a prazo no primeiro dia aqui, eu vou deixar aqui sem nada de entrada no cartão. Funcionários. Aí eu tenho aqui, ó, vocês viram, totalizar as entradas dia após dia. E aí eu vou para as saídas. As saídas eu tenho funcionário, encargo, água, luz, enfim, todas as contas que são rúbricas, né, que eu tenho aí para pagar. O que é que você vai fazer? Quando é o dia que você paga a folha? Não, eu pago a folha todo dia, sim. E o total da minha folha deu R$ 10.000. Se você fatura 20 e tem uma folha de 10, você está aí aproveitando os 6, né? Você está aí com uma despesa muito alta. Eu vou colocar aqui um valor, os encargos. Você pega lá o dia que você paga encargo. Eu vou colocar aqui dia 10, de R$ 200. Água. Água eu pago sempre no dia 15. E a água aqui do meu escritório não é da tua vida pessoal, é a água do teu escritório, só deu R$ 90. De luz, luz eu pago sempre no dia 20, que aqui deu R$ 350. E aí eu tenho telefone. Telefone todo dia 10 também. E o dia 10 eu pago R$ 250. Aluguel. O aluguel eu pago sempre do dia 3, é R$ 1.300 que eu pago. Contador eu pago sempre junto com a folha e o cara me cobra R$ 1.080. Advogado eu pago só quando tem causa, então eu vou pagar aí, mas a programação do pagamento dele caiu para o dia 5 e foi só uma manutenção, eu paguei R$ 1.000. Fornecedores. Aqui é a conta, como eu falei, são a conta que você tem que dar atenção. Por quê? Porque ela é a balizadora, talvez a mais pesada. Se tu é um comércio, tu é indústria, né? Então ela é a mais pesada. O que é que você vai fazer? Você vai pegar lá, quando você recebe a nota fiscal, provavelmente ela vem lá com os boletos ou anexos ou sendo informado esses boletos, né? A maneira como você vai pagar. Então, o meio, né, de pagamento, na verdade. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar conforme a nota. Então, uma coisa que a gente tem que, eu já vi muita gente fazer isso errado, é que, por exemplo, lança o contas a pagar, isso aqui é um contas a pagar, através do boleto. Pelo contrário, você tem que lançar pela informação que tem na nota fiscal. Ah, mas é porque usa alguns acertos aqui, que às vezes é bem diferente. O que é que você vai fazer? Você vai levar em consideração o documento oficial. Por quê? Porque ele é que vai te dar aí uma noção, vai te dar as informações de quando é que realmente o pagamento. Pode ser que um boleto não tenha chego ainda, você perdeu a oportunidade de ser estratégico. Então, eu vou colocar aqui algumas informações aqui de fornecedores. São os fornecedores aí do dia a dia. Eu estou jogando número. Sexta-feira eu tenho mais R$ 1.200. Sábado, domingo, geralmente eu vou, como eu não trabalho, eles não são úteis para essa empresa, né? Aí eu pago fornecedor acumulado. Geralmente é bem difícil a segunda-feira para alguns empresários, porque já vem sofrendo, né? Então não sofra. Use o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele vai te orientar a fazer
E se muita gente usasse, realmente seria até mais a vida do empresário mais branda. Vou colocar aqui. Esse dia é bem pesado. Vou colocar aqui. Estou jogando aleatoriamente. Volto a dizer, você precisa trabalhar com as informações do teu contas a pagar, né? Então, tudo aí que você já tem firmado. E aí eu fiz um lançamento. Se a gente analisar aqui o total das entradas, ele está totalizando, né? Então, aliás, das saídas. As outras entradas ou outras saídas, eu deixei aí um campo aberto para você inserir algum dado. E o que é que está me dizendo? A informação de cara, eu tenho o seguinte, que o saldo do dia, eu tenho quanto aqui de entrada? Somente 363,64, certo? Ou seja, as entradas, elas são bem menores que a saída. Eu tenho saldo do dia já negativo. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que levar em consideração o dinheiro que está lá no banco e na tesouraria da minha empresa. Vamos dizer que eu tenho 5 mil reais. O que é que aconteceu aqui? Deu 5 mil, ou seja, eu estava faltando 2.663,36 para pagar o meu fornecedor. Só que eu tenho dinheiro lá no banco e o acumulado ficou 2.363,64. O que é que a gente vai ver? É que logo aqui na venda a prazo, dia 2, eu tenho um saldo de entrada 7.363,64. E de saída somente R$ 190. Ou seja, eu tenho 7.173,64 e mais o saldo acumulado, que é a diferença do valor lá que eu paguei mais o que sobrou. Então, eu tenho 9.737,27. E assim sucessivamente, porque ele vai comparar entrada e saída, entrada e saída. Vamos ver aqui no dia 5, o que a gente está observando. Eu tenho somente de entrada 1.263,64. De saída, eu tenho 12.280. E aí, o que é que falta? Falta 11. Só que, como eu estou utilizando o fluxo de caixa, eu percebo que esse é um dia que é um dia difícil, então eu não coloco nenhum fornecedor. A dica é não colocar fornecedor para os dias que tu tem compromisso já firmado e é pesado. Por exemplo, esse compromisso da folha. Para todo mundo é bem complicado pagar a folha. Então, nesse saldo, eu tenho um saldo negativo menos 11, só que eu tenho acumulado de 12.500, ou seja, ainda sobrou um dinheirinho. E assim vamos. Para que serve esse fluxo, pessoal? Esse fluxo ele vai servir para a gente analisar como é que foi o mês e, por exemplo, chegou uma grande oportunidade. Geralmente isso acontece lá no final do mês, né? Ou o fornecedor chega e diz assim, olha, eu tenho um descontão, mas você vai ter que comprar com um volume de um produto que às vezes até tu nem vende. É interessante, mas ele é lá da tua curva B. O que é um produto da curva B? É um produto que não tem tanta saída. Os produtos da curva A são de alto giro, o curva B são os que você até ganha um pouquinho mais de dinheiro, mas não tem muita saída. Geralmente, os da curva A, a margem é um pouco baixa. A margem é o quanto você jogou de ganho, né, financeiro no preço. Então, o que é que você vai ver? Você vai ver que essa margem é esse ganho, né? Então, os da curva A, geralmente, eles são com menor ganho. A não ser que você tenha um produto aí que seja de domínio, só você tem, enfim, pode ser que, se você essa é a tua realidade, legal, você vai ter um pouquinho mais de margem. Se não, geralmente a curva B, você tem aí um pouco mais de margem, mas ele acaba aqui girando menos que o da curva A e um pouco mais do que a curva C, né? Então, o que é que eu digo?
Geralmente, no final do mês, os vendedores aí para bater meta, eles chegam e dizem, olha, eu tenho uma grande oportunidade. O produto que era 5, eu vou te vender por 2. Só que você tem que vender, você tem que comprar um lote. O grande problema é que, às vezes, tu compra uma coisa que não tem giro. Tu comprou mais do que a tua necessidade. Então, qual é que é esse grande problema? Tu vai, por exemplo, comprometer o caixa. Vamos imaginar aqui que o fornecedor, aqui, fornecedores, a conta, eu vou até deixar assim, só para ficar bem, quando eu mandar aqui para mandar para vocês, eu tiro isso. A conta fornecedor aqui no dia 29 já tinha 3.200. Só que o cara, ele chegou lá no dia 24, percebeu que não ia bater a meta e essa situação ela existe muito. Então ele apertado aí, doido para bater a meta, ele propõe aí uma compra. E essa compra você tem que comprar com um volume interessante, só que você ganha desconto. Ele vence lá para o dia 29. Então, ele deu um prazo curto. Vou ver, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá para o dia 31. Ele te deu um prazo curto de um volume que tu tem aí para pagar bem maior. Aí, vamos imaginar que essa conta lá desse produto, você tinha que fazer um investimento para ter esse descontaço de R$5, que é o valor que ele te vende. Você teria que comprar por 2. Na verdade, você teria um desconto de R$3 e teria uma compra, ele partiria de ser R$2, só que você teria que comprar volume. E no total lá da nota, deu que a primeira parcela, que vence quarta-feira 31, seria de R$7.000. Ou seja, eu vou colocar aqui R$7.000. O que é que acontece com o impacto do nosso fluxo de caixa? Se você perceber, o saldo do dia ele já vem aqui negativo. Ou seja, 6.636,36, que é 463,64 menos 7.100. Ou seja, falta 6.000 e pouco. Ainda bem que você tem 12.000 de caixa. Então, talvez essa tua estratégia tenha sido boa. Talvez. Por quê? Porque você deve levar em consideração também a questão do giro. Não adianta ter estoque. No início, nós fomos educados lá na questão do plano cruzado. A gente tinha que ter estoque, por quê? Porque o estoque eram remarcados, né? Os produtos eram remarcados várias vezes, ou seja, aumentava o preço. Então, compensava ter estoque. Hoje não, hoje eu uso o fluxo de caixa e você também pode também identificar, ter uma parceria muito interessante e trabalhar com um estoque mais justo, que é o quê? É quando chega lá num volume, chega no estoque mínimo, aí você pega, solicita e faz o pedido. Tem alguns clientes que o fornecedor se liga no final do dia, o produto está chegando. Então, uma cadeia de suprimento, você analisa, se você é de uma cidade mais afastada, o produto é essencial, aí sim eu recomendo ter ou não estoque. Então, é isso. O fluxo, ele vai ver aí, você pode analisar, aqui, eu vou gerar aqui um gráfico, vou deixar isso aqui de cortesia, e aí é mais ou menos o comportamento aqui do teu. O que é que a gente está vendo? Que, por exemplo, no dia 15, ele fica aqui, ó, são R$1.640. Aqui no período aqui, ó, que é o momento mais baixo. O que você deve fazer, isso aqui eu vou tirar, isso foi só para incrementar, é, assim, analisar esses momentos de baixa de caixa. Ou seja, provavelmente você deve estar concentrando algum pagamento nesses dias. Então, na hora de comprar, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para esses dias aqui, ó, período que geralmente o caixa está um pouco mais gordo, né? Então, uma boa dica é você pegar
ou você cria um gráfico desse e passa para o teu comprador, ou simplesmente você pode passar para ele e analisar semanalmente. Olha, próxima semana, o dia tal e tal está comprometido. E, assim, a orientação também. Quando é que eu devo gerar esse relatório? Você gera para iniciar o mês. Gera 30 dias, 31 dias. Gera ele. O que é que vai fazendo? Toda sexta-feira você vai analisando como é que foi a semana que passou, até para você melhorar a questão do teu da tua provisionamento, né? A questão da tua previsão. Então, você ter uma ideia de como isso é importante, ele vai te ajudar a gerir melhor o teu caixa. Empresa lucrativa, ela quebra quando ela não cuida do disponível. O disponível é o caixa. Se você analisar o caixa, ele praticamente ele gera pouquíssimo rendimento. Se ele está, por exemplo, numa aplicação de curto prazo, ele vai render quase nada. Ele vai render muito pouco. Se ele está, por exemplo, lá na tesouraria, lá na gavetinha, no cofre, ele não está rendendo nada. Se ele está na conta corrente, ele está rendendo nada. Então, mas ele é extremamente importante por quê? Porque ele é que paga as contas cíclicas. Ok? Vou mostrar agora uma dica, né, de sistema que você vai aí utilizar. Eu nem conheço quem fabricou, eu até acho muito bacana, porque eles disponibilizaram e realmente é um negócio muito bom. Eu vou mostrar agora. Você tem alguns clientes que são menores que eles conseguem utilizar como sistema de gestão mesmo e gerenciam o caixa. Alguns usam ele e o sistema convencional. Eu não aconselho. É melhor que você ou desenvolva o teu sistema, faz uma reunião com o teu programador ou simplesmente procura outro. Né? Não é muito interessante você ter dois sistemas. Não deixa de fazer, porque pior é não fazer porque não tem. Você tem que fazer, você tem que ser estratégico. Cuida do caixa. Fala, pessoal. Vamos lá para a segunda promessa, né? Pagar a segunda promessa. Vamos falar do sisteminha que é online, de graça até hoje, né? A gente vai mostrar aqui. É um sisteminha que alguns clientes utilizam. Se você tem um sistema, como eu recomendei, eu sugiro que você utilize ele ou desenvolva, ou então busque um, para não ficar com dois, eu acho assim, é extremamente chato. Vou mostrar aqui, eu vou comparar minha tela. Aqui eu já vou colocar o endereço mesmo é fluxodecaixa.net.br. Por que ele tá assim, né? Porque como a gente já tem ele cadastrado e salvo, ele já entraria na senha. Né? Então, o que você vai fazer? fluxodecaixa.net.br, você vai entrar e clicar em cadastrar grátis. Né? Cadastrar grátis, você vai ter lá as informações, você coloca o nome da empresa, aí o e-mail, que você vai ter que, a gente sugere um usuário, né, que vai, como todo cadastro, né, ele vai para garantir lá as suas senhas e tudo. E também, o que é que ele tem mais aqui? Ele tem o sisteminha, né, sistema grátis, tecnologia cloud, inteligência, interface amigável, gráficos. Eu acho muito bacana, porque ele é muito simples, né? Então, aqui alguns relatórios, né? O sistema conta com relatórios interativos, né? Eu gosto muito de você exporta relatório anual de fluxo de caixa. Então, aqui alguns recursos do sistema, contas a pagar, você vai e lança, né? Faz a descrição, aqui a informação, água, luz, o teu fornecedor, né, data do vencimento, o valor que foi previsto. A categoria aqui é um plano de natureza financeira, né, eu vou te mostrar depois o que é isso. E quem é o fornecedor que a gente também cadastra. Né? O cadastro de contas a pagar e receber permite o gerenciamento das informações dessas contas a pagar e receber
e o que foi realmente recebido. Então, gráfico interativo, tem as informações, aqui é o modelo, estou passando aqui bem simples. Ele diz, por exemplo, aqui, ó, quanto foi de salário, quanto foi aqui de aplicação, aluguel, enfim. Como o sistema aqui não é, o intuito não é fazer a avaliação, então ele vai mostrando do jeito que ele entende. E aí o gráfico por categoria, né? A categoria são as informações que a gente chama aqui de natureza financeira. Aqui os cadastros, né? O cliente, se ele é pessoa física ou jurídica, os dados contábeis, a razão social, que é, ou seja, a parte bem cadastral mesmo, a integração com o CEP, ele também puxa. Então, vamos ver aqui dos fornecedores, as informações também bem parecidas, é muito simples. E aqui, em relação às contas recorrentes, você pode lançar, por exemplo, a previsão. Uma dica que quando você está fazendo fluxo de caixa é o seguinte: você tem um contrato com serviço de, sei lá, manutenção, e o cara, o contrato dele é de 1 ano, você pode lançar as 12 parcelas, né? E aqui já dá uma sugestão. E isso também lá na planilha que a gente mostrou. O cadastro das contas é o que a gente chama de parte de plano de natureza financeira, né? Então, o recurso de categoria de conta permite que sejam agrupadas as informações de contas em categoria. Essas categorias são posteriormente utilizadas no demonstrativo de resultado anual. Não é bem, é um fluxo de caixa anual, então não é uma DRE, né? Não é um demonstrativo de resultado, mas é extremamente apto. Geralmente a gente pega essas informações para o Excel. Bom, quem tem um sistema mais robusto, aproveita. Às vezes a gente tem um sistema muito robusto, muito interessante, mas não faz análise. Então, me perdoe, mas você não está fazendo nada. Então, o relatório de fluxo de caixa ele permite visualização dos fluxos, entrada, saída. Eu vou mostrar já essa parte, né? E aqui é um modelo do relatório, não sei se clicando aqui ele abre, não abre. Mas, enfim, começa a usar grátis, eu vou parar aqui o vídeo e mostrar numa outra já com dados lançados para a gente ter uma ideia. Então, aqui agora eu vou compartilhar o sisteminha com a visão aqui de alguns dados, né? Ele tem as informações de fluxo, pega o período, aqui no período, a parte de fornecedores, né? De clientes, as informações dos clientes, você vai cadastrando aqui no final, ele vai inserindo, você pode inserir CPF, CNPJ, os fornecedores, o que tem a pagar, então as informações que tem a pagar e os valores, o contas a pagar aqui mais detalhado, então você pode tirar aqui um relatório, né, dele. Os contratos são as informações lá de fornecedores, né, que você tem. Você pode também criar, se você vende, por exemplo, pacote, né, quem vende pacote, por exemplo, de serviço, né, você pode já lançar o período. Você pode criar aqui usuários e algumas configurações, né. Essas configurações a gente sugere já arrumar, por exemplo, plano de contas e, enfim, algumas coisas. Você tira um relatório, esse relatório ele é exportável e esse relatório exportável a gente tem também aqui as categorias, né? Então, como eu falei, despesa, salário, então tem uma relação, o cliente ajustou da maneira que ele entende, que é a melhor, e assim a gente tem um relatório, né, de fluxo. Então tem informação de assim para você começar, e ele é bem intuitivo. Aqui na home ele tem alguns gráficos, como é que foi, para onde é que foi distribuído o dinheiro, como é que foi, enfim, tem muita coisa bacana. A sugestão é que você utilize e realmente comece a gerenciar. É um bom sisteminha. Se você precisar de alguma informação, mais detalhes assim, de desenvolvimento, não foi a gente que desenvolveu, a gente está sugerindo uma ferramenta. A gente deu uma ferramenta do fluxo de caixa através da planilha
e também através do sisteminha. Então, você vai utilizar, você cria um acesso e é só ir lá e tocar esse negócio. Não há desculpa para não se organizar, porque o sistema, até o sistema é de graça. Viu? Valeu, um grande abraço, organiza para crescer e até a próxima.